O melhor episódio da temporada até agora pra mim, tá? Esse sexto episódio de The Boys me tirou boas gargalhadas em diversos momentos. Foi um episódio muito engraçado, mas foi um episódio também que fez a história andar. Deram início ao grande arco final da série. O arco que deve ser concluído na quinta temporada e que vai adaptar os dois últimos grandes arcos dos quadrinhos. O Capitão Pátria ficando louco e o Billy Bruto virando vilão. Entretanto, há na série um elemento essencial que falta nos quadrinhos e que promete surpreender a todos. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de The Boys, porque vocês sabem que a gente tá tendo uma grande cobertura da quarta temporada de The Boys aqui no canal. Toda quinta-feira, 1h da tarde, a gente tem a análise do vídeo da semana e temos mais vídeos aí ao longo da semana com teorias, ajudando a aprofundar algum conhecimento trazido no episódio. Portanto, se você gosta de The Boys e tá gostando do meu conteúdo, eu peço pra você se inscrever no canal se você não tá inscrito, ativar o sino de notificação também pra ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos começar falando do Bruto. A teoria que estava todo mundo comentando na internet, no final acabou que era verdade mesmo. O Joe Kessler é uma representação da parte maligna da cabeça do Bruto, confirmado. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o Joe Kessler dizendo pro Bruto que matou o Ezequiel pra ele. Como que ele fez isso? Aparentemente, o poder do câncer cerebral do Bruto, né, que parece que tem alguma coisa viva andando dentro dele, é uma coisa tão ruim, que a cabeça do Bruto, né, o subconsciente do Bruto, ocultou nessa parte ruim da cabeça dele que acabou se transformando no Joe Kessler. Ou seja, o Joe Kessler tem plena consciência desse câncer cerebral e ele também tem pleno controle sobre isso, porque o Bruto estava morrendo naquela cena. Não tinha como o Bruto se livrar do Ezequiel sem usar algum tipo de poder. O Joe Kessler falou, eu matei o Ezequiel pra você. Isso significa que o Joe Kessler sabe usar esse super câncer com boost de composto V como arma. Então faz sentido o Bruto não lembrar de como que ele matou o Ezequiel, porque na verdade não foi ele. Foi esse lado dele ruim que a mente dele transformou na figura do Joe Kessler. Mas ainda não explica como que ele matou. Tudo bem, provavelmente foi o câncer, tentáculos devem ter saído de dentro do corpo do Bruto e matou o Ezequiel. Só que eu gostaria de ver essa cena, porque o Ezequiel parecia que ele tinha sido explodido, né? Tinha pedaços do corpo do Ezequiel para todos os lados. A gente sempre soube que o Bruto é um personagem ali no limite da vilania, né? O Bruto, ele tá lutando pelo lado certo, mas os métodos que ele usa são métodos completamente errados. Entretanto, o personagem tem ali alguma redenção, tem um lado bom, que é o amor que ele sentia pela sua ex-esposa, a Becca, e é também a afeição que ele criou pelo Ryan, né, o filho da Becca, com o Capitão Pátria. E como ele é um personagem muito foda, a gente acaba se apegando a essas partes boas para continuar gostando do Bruto. Mas se ele continuar seguindo por esse caminho que deu início nesse episódio, vai ficar impossível gostar dele, porque ele vai se tornar tão ruim quanto o Capitão Pátria. A gente vai gostar do personagem Bruto, mas a gente não vai gostar do Bruto pessoa. E isso é muito interessante, porque o arco final dos quadrinhos de The Boys não é eles tentando derrubar o Capitão Pátria. Esse é o arco anterior. O último vilão da série de quadrinhos de The Boys é o Billy Bruto, porque ele, nos quadrinhos, tem esse mesmo plano de soltar na atmosfera uma espécie de vírus que mataria todas as pessoas que têm o composto V no seu sistema. E aí a gente acompanha os The Boys tentando impedir o Bruto de colocar esse plano em prática, especialmente o Hughie, que tem essa relação meio estranha com o Bruto, né? Porque o Hughie lembra o antigo irmão que morreu do Bruto, chamado Lenny. Só que a diferença essencial da série para os quadrinhos é que na série existe o Ryan, que não existe lá, e o Bruto tem uma afeição por esse menino. Eu acredito que será o Ryan que vai impedir o Bruto de mergulhar de cabeça nesse plano louco, porque sim, o Bruto já cometeu monstruosidades. Ele decepar a perna do cara e torturar o cara para o cara produzir o vírus para ele é uma coisa horrível, né? É uma coisa absurda, é uma coisa monstruosa, sim, concordamos com isso. Mas ele tá fazendo isso porque ele tem um foco: matar, atingir o Capitão Pátria. Daí para evoluir para um genocídio e matar todas as pessoas que têm composto V é demais até para ele. É genocídio e é um suicídio também. Porque o próprio Bruto tem um composto V em seu sistema. É um plano digno de Tempesta, sabe? É uma parada muito ruim mesmo. Então eu espero muito que ele não siga por esse caminho, porque eu gosto do personagem Bruto, mas eu gosto do Bruto também, sabe? Eu queria continuar gostando do Bruto e vai ser impossível se ele continuasse. E vai ser muito legal se o Bruto abrir isso para os The Boys e discutir com eles abertamente, que é o que o Bruto vem tentando fazer nessa quarta temporada, porque eles vão acabar chegando em um impasse.
Porque se o Capitão Pátria colocar o plano dele realmente em prática, o que parece que ele vai colocar, quando isso acontecer, ninguém ali dos The Boys vai conseguir subjugar o cara. Ninguém é forte o suficiente para bater de frente com o Capitão Pátria. E aí eles vão chegar nesse impasse, né? Produzo o vírus e corro o risco de criar uma pandemia global que vai matar a gente pra caramba, ou deixo o Capitão Pátria concluir seu plano? O que é pior? Sabe? Ambas as coisas são muito ruins. Vai ser interessante ver eles discutindo sobre isso. E já que citamos o Capitão Pátria, vamos falar dele, porque esse episódio nos deu mais informações sobre o plano de conquista dele dos Estados Unidos. O Dakota Bob, ele é o presidente eleito, mas o Capitão Pátria quer dar um jeito de matar esse cara e colocar a Victoria Newman no lugar. Essa é a tal da 25ª emenda que eles citam no episódio, né? Que diz que se o presidente morrer, quem assume é o vice. Com uma super na presidência, o Pátria planeja colocar outros supers em cargos estratégicos, né, do alto escalão do governo e assim iniciar a sua dominação mundial sob o comando de todos os recursos do país mais poderoso do mundo. No episódio passado, o Capitão Pátria estava chamando ali alguns supers leais a ele para lutar quando fosse necessário, né? Ele disse que os chamaria, que eles saberiam o momento certo, e nesse episódio a gente viu que ele estava combinando com o Tech Knight de usar as prisões do cara como campos de concentração para quem se opusesse ao seu regime. É algo grande e é também o arco final do Capitão Pátria nos quadrinhos, ele estabelecendo essa dominação mundial com os supers ditando as regras. E isso é sensacional porque a série uniu os dois últimos grandes arcos do quadrinho, que é o Pátria Supremacista e o Bruto Vilão, para ser o arco final da série. Eu já tô ansioso para a 5ª temporada, sendo bem sincero com vocês, porque eu acho que não vai ter nenhum episódio ruim. Mas os The Boys têm a gravação da Newman, o que significa que a CIA tem essa gravação. O que significa que o Dakota Bob, o presidente dos Estados Unidos, também já sabe de todo esse planejamento. Então, assim, se o Dakota Bob antes já queria matar a Victoria Newman, já queria ficar longe dela, agora mesmo que ele tem que correr. Falando da Mana Sábia, eu acho que agora está muito claro que ela tem um plano contra o Capitão Pátria. Ela sabe que foi o A-Train que entregou aquele material dos Luz Estrelistas para a Luz Estrela. Ela jogou esse verde para ele ali durante a V52 Expo. E no final do episódio passado, ela deixou o Cameron Coleman morrer injustamente, mesmo sabendo que ele não era o culpado. Ela já deu indícios de que ela se sente muito desconfortável com esse racismo recreativo que a VOT faz, todo aquele slogan do preto neles, e ela também já falou que ela não gostou do próprio nome que a VOT escolheu para ela, né? Mana Sábia. Nesse episódio, nós descobrimos mais sobre o seu passado, porque ela contou que a sua avó foi membro integrante do Partido dos Panteras Negras. E esse partido, né, ele lutava historicamente contra a opressão policial, ele lutava contra a opressão racial, além de promover a igualdade de direitos para os afro-americanos. E a avó dela, que lutava contra tudo isso nesse partido, né, nessa organização, foi morta, né? A gente não pode falar que ela morreu. Ela foi morta porque os médicos não se esforçaram o suficiente para salvar a sua vida. E ela detesta esses bilionários dessa reunião. Ela deixou isso bem claro na conversa com a Victoria Newman. Então, por que uma pessoa que abomina tudo aquilo ali estaria verdadeiramente ajudando o Capitão Pátria, que é o maior supremacista de todos? Eu acho que ela tá fingindo que ajuda o Capitão Pátria para puxar o tapete dele no momento certo. Inclusive, eu acho que o tiro que ela levou na cabeça foi algo que ela mesma calculou. Eu não acho que ela queria entregar os The Boys, mas para isso ela precisaria ter uma justificativa muito boa. Então ela começou a atiçar e a provocar o leitinho de mamãe, porque ela provavelmente já tinha calculado que ele ia dar um tiro nela, e aí ela ia ficar burra, e aí seria a justificativa, né, pros The Boys invadirem a festa, terem lá matado o Tech Knight, ter feito toda aquela baderna, sem ela falar nada pra ninguém, sem ela tentar fazer algo para impedir. Ela disse que sabe a cura do câncer e poderia interromper o aquecimento global. Vocês acham mesmo que ela não sabia quais teclas apertar para despertar essa reação do leitinho de mamãe? Eu tenho certeza que ela tomou esse tiro de propósito, e isso só me deixa mais curioso para saber no que vai dar, sabe? Cadê o próximo episódio? Mas eu preciso compartilhar com vocês que sério, eu dei gargalhadas altas na cena do TST no começo do episódio. E eu fiquei com pena do Leitinho também, porque o Leitinho é a pessoa que sempre se ferra. Lá no Hero Gasm, ele ficou cheio de leitinho e agora é isso. E aliás, o poder do TST faz bastante sentido, né? Porque numa aranha de verdade, a teia sai da parte de trás, né, do abdômen. Então, no lugar que seria mesmo ali do TST, não sai do pulso. E The Boys tenta trazer esses poderes para o mais próximo da realidade possível, como por exemplo, o Rio se teletransportando e a roupa ficando para trás, porque a pele dele que se teletransporta, sabe? Não o material que está no corpo dele. Eu achei bem interessante e eu achei bem legal também a cena do Leitinho colocando o supositório lá no TST, enfiando o supositório no buraco de onde sai a teia, porque tipo, ele não sabia aonde que era o ânus ali do TST, ele não sabe como é que funciona a fisiologia de uma aranha. A verdade é essa. Não é do ânus que a teia sai, mas mesmo assim,
levar uma teiada na cara continua sendo nojento. Esse medicamento que o TST tomou, ele induz o sono de forma rápida e ele também funciona para reduzir a ansiedade. E o Leitinho deu uma dose muito alta, por isso que disse que ele passaria 48 horas desacordado e por isso também que o Hughie teve que fingir ser ele. E que festa bizarra, hein? Nos quadrinhos, o Tek Knight também é um bilionário, mas lá ele não tem poderes. Ele utiliza, na verdade, o seu dinheiro como sua arma e construiu essa armadura super tecnológica para ser um herói. Nos quadrinhos ele é uma paródia ali de Batman com o Homem de Ferro, mas a série resolveu adaptar mais para esse lado da paródia do Batman mesmo. Ele é um bilionário, check, igual o Batman. Ele tem um mordomo que toma conta dele, check também. E ele tem um ajudante, né? O ajudante do Batman é o Robin, mas do Tek Knight é o Larion. A diferença entre os personagens é que aqui em The Boys o Tek Knight tem sim poderes relacionados ao corpo humano e que funciona muito bem para ele, para o trabalho de detetive que ele desempenha. Ele tem uma super percepção em relação ao corpo humano, então para mim estava muito óbvio desde o começo que o Hughie não conseguiria se passar por uma outra pessoa. O cara é detetive, o cara ia perceber. E como o Stan Edgar disse no episódio passado, agora eu percebo que o que ele falou é verdade mesmo. Me surpreende que todos eles tenham conseguido sobreviver tanto tempo. Nós vimos em Gen V que o Tek Knight ele tem uma compulsão sexual bizarra e ele mete em tudo que tem buraco, inclusive uma árvore. Então aqui, nesse episódio, né, ele ter convidado o TST para a festa, eu pensei que ele estava querendo meter em um buraco diferente, meter no buraco de onde sai a teia, porque pro Tek Knight tudo é dentro, não faz sentido? Mas no final nem foi isso, foi aquela parada de sadomasoquismo lá. Mas naquele momento em que o mordomo tá matando o Tek Knight, né, matando ele asfixiado, ele fala que vai fazer parecer um acidente e ele cita o ator David Carradine, diz que o Tek Knight era um grande fã dele. E esse ator ele foi encontrado morto nos Estados Unidos com uma corda amarrando o seu pescoço e amarrando o seu pau também. A perícia concluiu que foi uma asfixia acidental por conta desse comportamento perigoso que ele tinha em relação ao sexo e à masturbação. E essa cena teve momentos engraçados, mas eu me senti muito culpado por ter achado graça. Um momento que eu dei risada nessa cena foi naquela hora que a Ashley estava fazendo cócegas no pé do Hughie e o Hughie estava gritando palavras aleatórias, tipo tarântula. Então assim, quando ele deu esse grito tarântula, eu dei uma risada. Mas depois eu parei de rir, eu falei, cara, eu não posso rir disso, porque isso aí é abuso sexual. Depois eu me toquei e fiquei mal por ter rido dessa cena, porque o Hughie, ele não estava se divertindo ali. E no final, né, ele conversando com a Luz Estrela, ele chora, ele fala que foi horrível, ele fala que a Ashley falou coisas horríveis pra ele, e a Anne pergunta, né, o que mais a Ashley fez? E o Hughie não quer contar. Ele só olha pra ela com cara de choro e fala, né, que tá sentindo muita falta do pai. A Ashley tinha dito que ia enfiar a mão dela toda dentro dele. E, cara, isso pode ter acontecido. Nos quadrinhos, na edição do Herogasm, o Hughie é estuprado pelo Black Noir, né, o Black Noir o estupra com o dedo. E o Hughie nos quadrinhos, ele carrega esse trauma por várias edições. É uma coisa, né, o trauma faz parte do personagem. E na série a gente viu ali que foi uma coisa que traumatizou ele, né? Nessa conversa dele com a Anne, a gente viu que ele tá traumatizado. Então pode ser que isso tenha acontecido sim. Mas vou abrir aí para vocês comentarem o que vocês acharam disso. Por favor, coloca aqui nos comentários. Vimos o Black Noir sem máscara pela primeira vez e é o mesmo ator que interpretava a versão anterior do personagem, só que antes ele usava máscara. Eu, inclusive, conversei com esse ator e ele meio que deu um spoiler pra mim, meio que dizendo que o Black Noir ia voltar. Eu imaginei que o Black Noir ia voltar como zumbi, né, que eles iam adaptar o arco dos super zumbis, mas no final não foi isso. Na verdade, o Black Noir voltou, mas não voltou, né? Ele é apenas um novo Black Noir. E eu achei bem legal ele falar que ele pode voar, que é uma habilidade bem rara na série. Dos supers que voam, né, tem o Capitão Pátria, tem a Tempesta, tem a Luz Estrela agora, tem o Sue-Aron e tem alguns personagens sem nome que a gente viu em Gen V em algumas cenas. Só que, ainda assim, é uma habilidade bem rara. Não é todo mundo que tem ela, diferente dos quadrinhos, onde até o Profundo voa. Profundo aqui tentou estimular o Noir a ser violento, mesmo ele dizendo que não gosta muito de violência, e foi interessante porque é o que o próprio Capitão Pátria está pedindo para eles, e vai pedir mais ainda, para eles serem ainda mais violentos. Falando do Trem-Bala e do Francês, eu tenho certeza que esses dois personagens não vão terminar essa temporada vivos, tá? E eu vou até voltar atrás no que eu tinha dito sobre o Trem-Bala lá no começo da minha cobertura, que eu tinha dito que não queria ver uma redenção desse personagem, que pra mim ele tinha que morrer, mas agora eu tô gostando da redenção desse personagem. Eu achei muito legal a cena dele salvando o leitinho de mamãe e ele olhando, né, no rosto daquele menino sorrindo pra ele. Cara, ele teve uma recompensa ali. Ele viu que é muito mais recompensante ele ser um herói de verdade do que ele ser um capacho do Capitão Pátria. Eu acredito que ele vai finalizar a sua jornada de redenção aqui nessa temporada e vai acabar morrendo também.
eu não vejo ele mudando de lado e lutando contra os Sete, sabe? Porque ele tendo essa redenção, mesmo assim não apaga todas as monstruosidades que ele já fez. O Trem-Bala vai se redimir e depois vai morrer. E, aliás, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com o Francês. Essa temporada, né, parece que os roteiristas não sabiam muito bem o que fazer com o personagem do Francês, mas eu achei que a escolha dele de se entregar pelos seus crimes, pô, uma escolha bem sensata, sabe? Uma escolha muito justa. Ele não tá se sentindo confortável, ele quer pagar, ele quer se redimir pelos seus crimes, e agora ele tá preso numa penitenciária do Tek Knight, né? Então eu acho que o último movimento do Francês vai ser algo meio suicida também. Ele vai boicotar o plano do Capitão Pátria de alguma forma, vai morrer e vai morrer meio que feliz porque ele está se redimindo com a população. Mas como que a Espoleta descobriu o feitiço do Capitão Pátria com leite materno? Sim. Eu dei risada nessa cena quando ela espirra leite de peito na cara dele. Eu não esperava isso, então eu dei uma risada, mas depois eu fiquei pensando, cara, como que ela sabe disso? Ela falou muito que antes ela não era ninguém e que agora ela tem milhões de seguidores. Agora ela fala fake news em larga escala, né, comandando ali o jornal do VNN. E ela é muito grata a ele, mas na verdade, quem viu o potencial nela lá atrás não foi o Capitão Pátria, foi a Mana Sábia, o que reforça pra mim a teoria que a Mana Sábia já calculou que tudo isso ia acontecer e até essa aproximação da Espoleta com o Capitão Pátria é algo que ela já estava prevendo. Talvez a própria Sábia tenha feito a Espoleta descobrir esse segredo, né, do Capitão Pátria, que ele tem um ponto fraco com leite materno, e sabia que a Espoleta, por fazer de tudo para agradar o Capitão Pátria, tomaria esses remédios que podem matar, inclusive, mas, né, ela quer agradar ele. Estranho foi o Pátria não ter desconfiado da Espoleta ao conhecer tão intimamente assim, mas a inteligência nunca foi um forte dele e naquele momento ele só estava pensando em mamar nos seios dela. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse sexto episódio e deixa o seu like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.